Respire profundamente. Silencie tudo ao seu redor. Feche os olhos por um instante. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Esse simples ato é a prova viva de que Deus está com você, sustentando sua existência em cada batida do coração. Cada suspiro é um lembrete do sopro divino que dá vida à sua alma. Agora, permita-se deixar as preocupações irem embora. Libere o peso. Esta é uma jornada espiritual. Um caminho de paz. Um encontro com a presença de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus nos entrega uma paz que o mundo não conhece. Essa paz não depende de circunstâncias externas. Não se abala com tempestades, crises ou desafios. Ela nasce do coração de Deus e se instala na alma de quem o busca com sinceridade. Visualize agora um lugar calmo. Um campo verde, sob um céu limpo. O som das águas correndo mansamente. O vento acariciando seu rosto. Neste cenário, você caminha em direção à presença de Deus, guiado por aquele que cuida de você com amor eterno. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículos 1 e 2. O cuidado de Deus é constante, terno e firme. Ele não apenas supre suas necessidades, ele o conduz. Ele conhece o caminho. Ele guia sua alma até lugares de descanso. Permita-se repousar espiritualmente agora. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, versículo 3. O Senhor renova você por dentro. Ele refrigera o seu espírito cansado. Cura as feridas que ninguém vê. Endireita seus passos. Quando o mundo parece confuso e escuro, ele oferece direção e sentido. Por amor. Porque você é precioso aos olhos dele. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil. Sentindo-se sozinho, aflito, sem forças. Ou talvez você apenas deseje um abrigo em meio ao caos. Saiba, Deus está com você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Sim, mesmo no vale mais escuro, Deus não o abandona. Ele caminha ao seu lado. Sua vara e seu cajado são símbolos de proteção, orientação e consolo. Ele cuida de você como um pai amoroso cuida de um filho cansado. Agora, volte sua atenção para dentro. Sinta a presença do Espírito de Deus. Ele está aí, onde você está. Sua presença é como uma luz suave, que aquece e purifica. Uma brisa invisível que traz conforto e verdade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Essa paz divina guarda o seu coração. É como um escudo invisível que protege seus pensamentos das tempestades emocionais. Ela não exige que você entenda tudo. Só pede que você confie. E descansar em Deus é um ato profundo de fé. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus oferece alívio. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Neste momento, entregue os pesos do seu dia, os fardos que te esmagam, as angústias que ocupam sua mente. Imagine-se colocando tudo isso nas mãos de Jesus. Ele está disposto a carregar com você. Ele cuida. Ele acalma. Ele dá novo fôlego. Imagine agora uma luz dourada descendo do céu sobre você. Essa luz envolve todo o seu ser, corpo, alma e mente. É a luz do próprio Deus. Ela cura. Ela limpa. Ela transforma. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Você foi atraído por esse amor eterno. Não por acaso. Não por sorte. Mas porque o coração de Deus te chama. Ele quer cuidar de você. Ele quer restaurar sua paz, sua esperança, sua harmonia interior. Ele te vê, mesmo quando você acha que está invisível para o mundo. Algo está mudando em você neste momento. Mesmo que sutilmente. Mesmo que em silêncio. Deus está restaurando o seu interior, organizando seus sentimentos, tocando em memórias antigas, limpando o que machucou, derramando bálsamo onde havia dor. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Você pode descansar.
Não apenas fisicamente, mas no mais profundo do seu ser. Em Deus há segurança. Ele é o lugar de abrigo. Ele é o colo onde a alma se rende sem medo. Nada pode tirar essa paz que ele dá, porque ela não vem deste mundo. Agora, agradeça. A gratidão é como um perfume que sobe aos céus. É uma chave que abre portas espirituais. Agradeça pela vida, mesmo com suas imperfeições. Agradeça pela presença de Deus. Pela capacidade de respirar, de ouvir, de sentir. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A gratidão muda nossa percepção. Tira os olhos daquilo que falta e os coloca naquilo que já recebemos. Ela nos sintoniza com o céu. Nos torna sensíveis à voz do Espírito. Agora, sinta essa paz crescendo em você, respirando com você, tomando cada espaço do seu ser. Uma paz viva, que pulsa. Você está em harmonia com o céu, em sintonia com o coração de Deus. Você é importante. Você é cuidado. Você é amado profundamente. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Há um plano para a sua vida. Um plano de paz. Um futuro cheio de propósito e beleza. Permaneça nessa atmosfera de adoração e silêncio interior. A sua alma está sendo nutrida por palavras eternas. A parte 2 da nossa meditação irá continuar esse mergulho, abordando perdão, cura interior e restauração do coração. Feche os olhos mais uma vez. Respire profundamente. Imagine-se diante de um jardim tranquilo. O céu continua claro, o som das águas suaves continua fluindo, e você ainda sente a brisa que vem do Espírito de Deus. Agora, uma nova porta se abre diante de você. Uma porta espiritual. Ela leva a um lugar sagrado dentro de si mesmo. Um espaço onde moram lembranças, dores, palavras não ditas, lágrimas ocultas e feridas profundas. Mas neste lugar, Deus está esperando para curar o que está quebrado. Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata suas feridas. Salmo 147, versículo 3. O Senhor conhece as partes do seu coração que ninguém vê. Ele sabe onde doeu. Ele sabe o que foi dito contra você. Ele viu as perdas, as rejeições, as decepções, e está aqui agora para tocar com mãos de misericórdia onde ninguém mais pode alcançar. Permita que o Espírito Santo leve você até essas lembranças com cuidado, como um médico amoroso que sabe exatamente onde aplicar o remédio certo. Não tenha medo. Deus não condena. Ele cura. Ele não te expõe, ele cobre com graça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. O perdão de Deus não é superficial. Ele não apenas apaga, ele transforma. Quando você se abre diante do Senhor, quando você confessa com sinceridade, ele não apenas perdoa, ele purifica. Ele limpa o coração, lava a mente, remove as sombras que ainda restam. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez esteja carregando mágoas antigas, palavras pesadas que machucaram, atitudes que te feriram. Liberar perdão não é esquecer, mas é decidir não se vingar. É soltar o peso. É deixar a justiça nas mãos de Deus e ser livre. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Perdoar é um ato divino. É um reflexo do céu em nós. Quando decidimos perdoar, abrimos caminho para a cura. O perdão é como uma chave que abre o cadeado da prisão interior. E quando liberamos os outros, somos nós os primeiros a sermos libertos. Agora, visualize um rio cristalino fluindo do trono de Deus. Esse rio toca seu coração. Ele leva embora as impurezas, as mágoas, os ressentimentos. Ele renova as águas da sua alma. Tudo o que era estagnado começa a se mover. Tudo o que estava pesado começa a fluir. E lhes darei um coração novo, e porei dentro deles um espírito novo. Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Deus quer te dar um coração novo. Um espírito renovado. Ele deseja restaurar o brilho dos seus olhos, a leveza da sua alma, a alegria da sua salvação. Mesmo que você tenha perdido algo ao longo do caminho, ele pode restituir. Você pode ter se sentido rejeitado, abandonado, esquecido. Mas Deus te recolhe. Ele te chama de volta para os braços dele.
Ele te encontra onde ninguém mais te viu. E neste momento, Ele está curando seu valor, sua identidade, sua essência. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 27, versículo 10. Deus é Pai. Ele não abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando por trás dos bastidores da vida, preparando o cenário para sua restauração completa. Agora, traga à memória aquelas situações que mais te feriram. Coloque-as diante de Deus. Fale com Ele sobre cada uma, com simplicidade e verdade. Permita que o Espírito Santo embale essas memórias e as transforme em sementes de algo novo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus está com você. Todos os dias. Mesmo naquele em que você chorou sozinho. Mesmo quando você não sentia nada. Mesmo quando suas forças pareciam ter acabado. Ele esteve ali. E está agora. Tão perto quanto o ar que você respira. Sinta essa presença restauradora envolvendo todo o seu ser. Ele sussurra ao seu coração: Filho, filha, eu te amo. E eu te restauro. Eu te faço novo outra vez. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Sim, tudo pode se fazer novo. Não importa o que aconteceu. Não importa quantas vezes você caiu, quantas marcas a vida deixou. Deus é especialista em recomeços. Ele escreve uma nova história mesmo sobre ruínas. Ele constrói beleza onde havia cinzas. Deixe que Ele cure. Deixe que Ele limpe. Deixe que Ele refaça. Você está sendo restaurado. Você está sendo libertado. Você está sendo amado. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta-se livre. Sinta-se livre. O passado está nas mãos de Deus. O futuro também. O presente é um presente. Viva-o com gratidão. Agradeça por essa cura. Agradeça pelo amor que te alcançou. Agradeça por estar sendo restaurado, mesmo que ainda em processo. A jornada continua. Você não está sozinho. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Você está firme, não porque não tem fraquezas, mas porque sua confiança está em Deus. E Ele não falha. Ele é rocha. Ele é abrigo. Ele é refúgio. E Ele está com você, hoje, amanhã e sempre. Prepare-se para a próxima etapa da nossa meditação. Na parte 3, vamos mergulhar no poder da presença de Deus e na intimidade com o Espírito Santo, uma nova dimensão de paz e plenitude. Silencie novamente seu interior. Respire fundo e devagar. Imagine-se dentro de um templo sagrado, não feito por mãos humanas, mas construído no invisível, dentro do seu próprio coração. Ali, Deus espera por você. Esse lugar secreto é onde a sua alma conversa com o Criador. É onde as palavras não são necessárias. Onde lágrimas viram orações. Onde o silêncio se transforma em presença viva. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. E, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. A intimidade com Deus começa no secreto. É ali, longe dos barulhos, que o Espírito Santo encontra espaço para soprar palavras suaves de amor e direção. Talvez você tenha sentido que suas orações não passam do teto. Mas a verdade é, antes mesmo de você falar, Deus já te ouve. Ele não está distante. Ele está em você, habitando o templo da sua alma, sussurrando: Estou aqui. Fica comigo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Você é morada do Espírito. Deus não habita apenas em templos de pedra. Ele escolheu você como casa. Ele caminha dentro de você. Ele respira em seu espírito. Quando você sente paz de forma inexplicável, é Ele se movendo. Quando você se cala e ainda assim sabe que está acompanhado, é Ele dizendo: Eu nunca saí daqui. Agora, sinta esse toque suave em sua alma. Ele não é violento. Ele não invade. Ele espera ser convidado. Ele bate à porta do seu coração com gentileza. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Deus deseja comunhão com você. Não uma relação distante, mas uma amizade profunda. Ele quer cear com você.
compartilhar sua mesa, sentar-se ao seu lado nos dias bons e maus. Ele quer dividir a vida com você. Nesse momento, diga com o coração: Senhor, eu abro a porta. Entra. Fica comigo. E ele entra. Não com condenação, mas com ternura. Ele entra com paz. Ele entra com cura. Ele entra com luz. Tudo muda quando ele chega. Na tua presença há fartura de alegrias, à tua direita há delícias perpetuamente. Shalom Deisheshesh, versículo 11. Na presença de Deus há abundância. Não apenas de alegria momentânea, mas de uma alegria que não depende de circunstâncias. Uma alegria que brota do céu e inunda até os cantos mais escuros da alma. Você foi criado para isso, para andar com Deus, para viver com Ele. Não para carregá-lo apenas em momentos difíceis, mas para viver cada dia em comunhão íntima, como um filho amado com seu pai. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Você não é órfão. Você é guiado. Você tem um Pai Celestial que te orienta. O Espírito Santo é como um vento que sopra na direção certa. Ele guia com amor. Ele instrui com sabedoria. Ele convence, consola, revela. Peça agora: Espírito Santo, guia-me. Fala comigo. Sopra sobre mim. E espere. Espere em silêncio. Ele fala. Às vezes através de pensamentos suaves, outras vezes com paz que enche o peito, ou mesmo com uma lembrança bíblica que vem de repente. Ele fala no tempo certo, do jeito certo, com uma voz que não grita, mas transforma. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Ele ensina. Ele lembra. Ele consola. Quando o mundo é ruído, o Espírito é música suave. Quando tudo parece fora de controle, ele traz ordem divina. Quando o medo tenta dominar, ele sopra coragem celestial. Agora, imagine-se caminhando de mãos dadas com Deus. Ele não está distante. Ele está perto. Ele está no agora. Ele está em você. Isso é intimidade. Andar com ele em todos os momentos, nos simples e nos complexos, nos altos e nos vales. Enoque andou com Deus e já não estava, porque Deus para si o tomou. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Andar com Deus muda tudo. Transforma nossa essência. Faz com que deixemos de apenas existir e passemos a viver em plenitude. A alma se alinha ao céu. O coração bate no ritmo da eternidade. Neste momento, peça a Deus: quero andar contigo todos os dias da minha vida. Ensina-me a estar sensível à tua voz. Conduz-me em teus caminhos. Ele ouve. Ele responde. Ele se alegra. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Toda vez que você se aproxima, ele se aproxima. Você nunca está buscando em vão. Cada oração é como uma ponte construída entre sua alma e o trono de Deus. Cada tempo com ele é semente plantada na eternidade. Agora, fique em silêncio. Apenas sinta. Sua alma está cheia. Sua mente está leve. Seu espírito está renovado. A presença de Deus te envolve como um manto de paz. Permaneça aqui. Desfrute. Não corra. Você foi criado para isso, para estar em comunhão plena com o Criador. Na parte 4, iremos caminhar rumo à confiança absoluta em Deus, aprendendo a entregar o controle, vencer a ansiedade e repousar na soberania do Pai. Feche os olhos mais uma vez. Respire fundo. Sinta o ritmo do seu coração se acalmando, como águas tranquilas sendo tocadas pela luz suave da manhã. Você está sendo convidado a soltar os pesos, a abrir mão do controle, a confiar, profundamente, em quem nunca falha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Salmo 37, versículo 5. Entregar é mais do que dizer com palavras. É um ato de fé. É deixar que Deus conduza, mesmo quando você não entende. É descansar, mesmo quando ainda não vê o que pediu. É saber que o Pai cuida, mesmo no silêncio. Quantas vezes tentamos controlar tudo? A vida, os caminhos, os outros, os resultados. Nos preocupamos. Ansiedade bate à porta. Tentamos prever, antecipar, resolver, mas a alma cansa. Porque fomos criados para confiar, não para carregar o mundo nas costas. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira Carta de Pedro, capítulo 5.
versiculocete. Sim, ele tem cuidado de você. Nos mínimos detalhes. Nos pequeños gestos. No tempo certo. Deus cuida até quando você não percebe. Ele te sustenta mesmo quando parece que nada está acontecendo. Agora, visualize-se segurando uma mala pesada. Dentro dela estão todas as suas preocupações, finanças, relacionamentos, saúde, decisões, futuro. Cada uma pesa mais que a outra. Você está cansado de carregar isso. E então, você escuta a voz suave de Jesus dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele estende as mãos. Você entrega essa mala. E um alívio invade seu peito. Você não precisa mais controlar tudo. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar. E descansar. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Aquietar-se é um convite ao repouso da alma. É parar de lutar sozinho. É reconhecer que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Confiança não é ausência de perguntas. É a presença de paz no meio das perguntas. É a certeza de que há um propósito, mesmo quando tudo parece caos. É crer que Deus está agindo, mesmo quando os olhos naturais não conseguem ver. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas. Não só as boas. Também as difíceis. As inesperadas. As cadoam. Nada escapa do plano de Deus. Cada detalhe é tecido por mãos eternas. E tudo, no tempo certo, fará sentido. Agora, imagine-se caminhando por um campo aberto. O céu está limpo. Você sente a leveza nos passos. O que antes pesava, agora foi deixado nas mãos de Deus. A paisagem ao redor te lembra. O Criador de tudo isso também cuida da sua história. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Você vale muito para Deus. Você é precioso. Você é cuidado. Você é guardado. E cada detalhe da sua vida está sob os olhos atentos do Pai. Agora, pense em tudo aquilo que te preocupa. E entregue, um a um. Diga em voz baixa ou mentalmente: Senhor, eu te entrego. E diga o nome da situação. Depois, diga: confio em ti. Tu sabes o melhor. E repouso nisso. Não há força maior do que descansar na soberania de Deus. Ele é aquele que vê o amanhã, que conhece todos os caminhos, que transforma desertos em jardins e lágrimas em fontes. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Paz não é ausência de problemas. É presença de confiança. É saber que você tem um refúgio, um esconderijo, uma rocha firme. Você pode dormir em paz, trabalhar em paz, viver em paz. Porque Deus está cuidando. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Agora, respire fundo mais uma vez. Visualize a paz de Deus como um rio que flui do trono dele até o seu coração. Um rio claro, sereno, profundo. Esse rio lava sua mente da ansiedade. Ele silencia os pensamentos agitados. Ele renova sua confiança. Você está sendo ensinado a depender. A confiar. A descansar. E no descanso, Deus trabalha. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Sim, a sua força está na confiança. No repouso. No descanso. Deus está te fortalecendo de dentro para fora. A partir de hoje, toda vez que a ansiedade tentar voltar, você vai lembrar: Deus está cuidando. Eu posso confiar. Eu posso descansar. Na parte 5. Entraremos no jardim da fé, aprendendo a cultivar a esperança em meio às adversidades e a caminhar firmes mesmo quando os ventos sopram contrários. Feche os olhos mais uma vez. Respire fundo. Sinta o seu corpo presente, o seu coração tranquilo, sua alma conectada com o Criador. Agora imagine-se em um jardim. É noite. Mas não é uma noite fria ou solitária. Há uma brisa leve, suave,
que toca seu rosto. A lua brilha sobre as folhas, e você ouve o som calmo das águas fluindo ao longe. Você está num lugar seguro. Um jardim secreto, onde Deus encontra você. A escuridão não te assusta mais, porque você sabe que Deus está ali. Assim é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé é caminhar mesmo quando os olhos não enxergam. É confiar mesmo quando não se entende. É dar passos sobre águas, acreditando que Deus sustentará. Talvez você esteja em um tempo assim, em que não há muitas respostas, em que parece escuro, em que as certezas foram embora. Mas ouça, Deus não precisa de luz natural para agir. Ele cria caminhos no invisível. Ele prepara respostas no silêncio. Ele forma milagres onde ninguém imagina. Porque andamos por fé, e não por vista. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Não ande apenas pelo que vê. Aprenda a caminhar pelo que crê. Você não está sozinho. A mesma fé que moveu Abraão, Moisés, Davi, Paulo, também está disponível para você. E essa fé não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. Se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Não importa o tamanho da sua fé. Se for pequena, mas verdadeira, ela move montanhas. O que importa é onde sua fé está firmada, não em si mesmo, mas em Deus. Agora, pense na situação que mais te desafia. Aquilo que parece montanha diante de você. Diga em pensamento ou em voz baixa: Senhor, eu creio. Mesmo sem ver, eu confio. Tu és maior do que qualquer montanha. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que permanece mesmo quando tudo balança. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Deus se alegra quando você decide confiar. Ele recompensa os que não desistem de buscá-lo. Ele honra os que acreditam mesmo quando tudo parece contrário. Agora imagine uma vela acesa no meio da noite. Mesmo que tudo esteja escuro, aquela luz pequena ilumina o suficiente para o próximo passo. Assim é a fé. Ela talvez não revele todo o caminho, mas mostra o próximo passo. E Deus não pede que você corra, apenas que confie e caminhe. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. A fé não depende de entender tudo. Depende de confiar em quem entende. E Deus entende. Ele vê o começo, o meio e o fim. Ele não se confunde. Ele não erra. Ele não falha. Você pode dizer agora: Senhor, mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu caminho. E Ele caminha com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. O vale pode até existir. A sombra pode até parecer assustadora. Mas a companhia do Senhor transforma tudo. Não é onde você está que define sua paz, é com quem você está. E você está com Deus. Ele é seu pastor. Ele é sua rocha. Ele é sua luz no escuro. E quando a fé é provada, ela cresce. Ela amadurece. Ela floresce. A prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunda em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. O fogo não destrói a fé verdadeira. Ele a purifica. O vento não derruba raízes profundas. Ele fortalece. Acredite, essa fase da sua vida não vai te derrotar. Vai te preparar. Você vai sair disso mais forte, mais sensível a Deus, mais cheio de esperança. Agora, visualize a luz do amanhecer começando a surgir por trás das montanhas. A noite está terminando. A fé te sustentou até aqui. E a promessa de Deus é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Amanhã está chegando. A luz virá. E você continuará de pé. Não porque tudo foi fácil, mas porque você creu. Você perseverou. Você não desistiu. E Deus honra os que confiam. Na parte 6, vamos nos aprofundar no poder do amor de Deus, um amor que cura, restaura, cobre multidões de falhas e devolve a dignidade de viver como filho amado. Feche os olhos,
Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões como um presente, como um toque suave vindo direto do céu. Você está vivo. Você está aqui. E isso já é um sinal do amor de Deus por você. Mas o amor de Deus vai muito além da existência física. Ele penetra onde ninguém mais alcança. Ele conhece seus medos mais profundos, seus erros mais escondidos, suas dores mais secretas, e ainda assim te ama. Com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Amor eterno. Não é amor de conveniência, nem condicionado ao seu desempenho. É um amor que não muda, que não recua, que não te abandona quando você falha. Você pode ter se afastado, mas o amor dele permaneceu. Você pode ter se esquecido de Deus, mas ele nunca se esqueceu de você. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Esse amor é mais profundo do que qualquer rejeição que você já sofreu. É mais forte do que qualquer abandono. É mais puro do que qualquer carinho humano. É um amor que sabe tudo sobre você, e ainda assim te escolhe. Talvez você tenha se olhado no espelho e não tenha gostado do que viu. Talvez se ache quebrado, sujo, indigno. Mas Deus te olha com ternura. Ele vê além das suas falhas. Ele enxerga o que você ainda não vê, um filho amado, precioso, digno de recomeçar. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa se consertar antes de se achegar. Você só precisa vir. Como esta? Ferido, cansado, confuso, venha. E ele vai te restaurar. Deus é especialista em corações partidos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, versículo 18. Ele não despreza sua dor. Ele não ignora suas lágrimas. Ele recolhe cada uma. Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56, versículo 8. Sim, suas lágrimas têm valor para Deus. Seu sofrimento tem importância para Ele. Ele não está distante. Ele está ao seu lado. E está dizendo agora: filho, filha, eu te amo. E nada poderá mudar isso. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Nada pode te separar desse amor. Nem seus erros, nem seus pecados, nem sua vergonha. Você pode ter se escondido de todos, mas Deus ainda te vê. Ele te chama pelo nome. E o nome que ele te dá é Amado. Amada. Agora, imagine o toque suave de Jesus sobre seu ombro. Você está ajoelhado, talvez com vergonha. Mas ele não te rejeita. Ele te levanta, te olha nos olhos e diz: eu não te condeno. Vai, e não peques mais. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. O mesmo Jesus que libertou a mulher acusada, o mesmo que tocou os leprosos, que acolheu os rejeitados, é o mesmo que te acolhe agora. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. E ele vê o seu coração. Ele vê a dor por trás da sua frieza. Ele vê o trauma por trás da sua resistência. Ele vê o desejo de mudar, mesmo que você não saiba por onde começar. E ele te ajuda. Ele sara as suas feridas. Sararei a tua enfermidade e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17. O amor de Deus não apenas aceita você, ele transforma você. Não com peso, mas com graça. Não com imposições, mas com ternura. A presença dele vai derretendo os traumas, os bloqueios, as mentiras que você acreditou. E uma nova identidade vai nascendo dentro de você. Você é filho. Você é filha. Você é herdeiro do céu. Você pertence a Deus. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Agora diga em pensamento, como quem renova uma aliança: Pai, eu recebo teu amor. Cura meu coração. Restaurant minha alma. Me ajuda a viver como teu filho amado.
I inte påsasienstaler. Você não está mais rejeitado. Você foi escolhido. Você não está perdido. Você foi achado. Na parte 7, vamos meditar sobre o poder do perdão, tanto o perdão que recebemos de Deus quanto o que precisamos liberar aos outros. Um passo essencial para libertar a alma, restaurar relacionamentos e abrir portas para a cura total. Feche os olhos mais uma vez. Respire fundo e lentamente. Sinta o silêncio tomando conta do seu ser. Agora, traga à mente o peso que talvez você carregue, mágoas antigas, lembranças dolorosas, palavras que feriram, atitudes que marcaram. Sim, talvez você tenha sido ferido. Talvez você tenha ferido alguém. Mas saiba, o perdão é o único caminho para a verdadeira liberdade. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Perdoar não é esquecer. Não é fingir que não doeu. É decidir não mais alimentar o ódio. É soltar a corrente que prende você ao passado. É parar de beber o veneno da amargura esperando que o outro sofra. É se libertar. Porque o perdão é mais sobre você do que sobre o outro. Quando não perdoamos, ficamos presos ao que nos feriu. Mas quando perdoamos, permitimos que Deus cure aquilo em nós. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Jesus nos ensinou a liberar perdão com leveza, porque ele sabia o quanto isso liberta a alma. Você pode estar pensando, mas o que fizeram comigo foi muito grave. Sim, talvez tenha sido. Talvez a dor tenha deixado marcas profundas. Mas mesmo assim, você pode decidir não viver mais sob a sombra dessa dor. E Deus pode te ajudar nisso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdão não é emoção, é decisão. E essa decisão traz cura. Traz alívio. Traz restauração. Talvez você também precise se perdoar. Talvez o erro não foi do outro, mas seu. Você se condena. Se julga. Se culpa há anos. Mas ouça. Deus já te perdoou. Porque você ainda se condena. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Você não precisa mais viver debaixo do peso da culpa. A cruz de Cristo levou isso por você. O sangue dele limpou o que ninguém mais poderia limpar. Deixe esse peso cair agora. Você pode dizer: Senhor, eu aceito teu perdão. Eu me perdoo. E escolho também perdoar. Talvez as lágrimas venham. Deixe vir. Elas lavam a alma. O Espírito Santo está agindo agora dentro de você, tocando onde havia feridas, ódio, mágoa, culpa. E está trazendo leveza. Vindo a mim, todos os que estes cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Entregue agora essa carga. Você não precisa carregá-la mais. Não é fraco quem perdoa. É forte. É curado. É livre. Jesus, na cruz, em meio à dor, olhou para seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se ele, justo e santo, pôde perdoar no meio da agonia, quem somos nós para guardar rancor? Perdoar não é negar a dor. É confiar que Deus fará justiça e que Ele é o único capaz de julgar com sabedoria. Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Entregue. Solte. Confie. Você não foi feito para viver preso ao passado. Você foi feito para viver livre. Leve. Em paz. Agora imagine-se soltando um nó. Um laço amargo que te prendia. Esse laço se desfaz. E o amor de Deus preenche o espaço que antes era dor. Perdoar é abrir espaço para a graça. É dar um passo rumo à maturidade espiritual. É escolher a paz em vez da guerra interior. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. E você, ao perdoar, se torna mais parecido com Cristo. Mais semelhante ao coração do Pai. Agora diga em voz baixa, ou apenas pense: Senhor, eu perdoo. Eu solto. Eu me liberto. Toma essa dor. Lava minha alma. Cura minha história. E Ele fará isso.
Na parte 8, vamos meditar sobre a força do silêncio e da espera, momentos em que parece que Deus está calado, mas, na verdade, Ele está preparando algo precioso. Aprenderemos que o silêncio de Deus também é linguagem, também é amor. Silencie seu coração agora. Respire profundamente mais uma vez. Sinta o tempo desacelerar. Tudo ao seu redor pode estar em movimento, mas aqui, neste instante, tudo se aquieta. E no silêncio, talvez você se pergunte: onde está Deus? Por que Ele não responde? Você já orou tantas vezes. Já clamou. Já chorou. E, ainda assim, o céu parece mudo. Mas ouça com atenção: o silêncio de Deus não é ausência. É presença sem palavras. É como o pai que observa o filho dormindo em paz. Ele está ali, mesmo sem ser notado. É como a semente que germina debaixo da terra. Parece que nada acontece, mas tudo está sendo preparado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Deus às vezes silencia porque está nos ensinando a ouvir com o coração. Nos treinando para confiar além do que vemos. Nos forjando no fogo da paciência, para que nossa fé se torne madura. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Esperar não é perder tempo. Esperar é confiar que há um tempo certo para tudo. É saber que Deus não age cedo demais, nem tarde demais, mas no momento exato. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Quantas vezes tentamos apressar o processo? Queremos a resposta agora. A cura agora. O livramento agora. Mas Deus nos convida a descansar em sua soberania. A parar de lutar contra o tempo. A entender que há bênçãos que só amadurecem na estação certa. Jesus ficou 4 dias sem ir até Lázaro. Pericia atraso, mas era proposito. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. O que parece demora, na verdade, é o cenário sendo montado para um milagre maior do que você pediu. Enquanto você espera, Deus trabalha. Ele está fortalecendo sua alma, te ensinando a orar com profundidade, te fazendo crescer na intimidade com Ele. Porque mais importante do que o que você espera, é quem você se torna enquanto espera. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Você é como esse lavrador. Sua fé é a semente. Seu coração é a terra. E o tempo é a chuva que virá. E virá. Pode parecer que Deus está calado. Mas Ele está ouvindo cada oração. Guardando cada lágrima. Cuidando de cada detalhe. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Confie. A demora não é descuido. É preparação. É Deus trabalhando nas pessoas, nas circunstâncias e em você. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Ele se inclina para quem espera nele. Deus não esqueceu de você. A bênção está a caminho. Mas antes dela chegar, a paz pode vir. A paz que acalma o coração aflito. A paz que diz, mesmo que eu não veja, eu creio. A paz que Jesus tinha no barco, dormindo em meio à tempestade. Porque ele sabia quem estava no controle. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Agora, entregue sua espera nas mãos dele. Diga em pensamento: Senhor, mesmo que tudo esteja em silêncio, eu confio em ti. Tua voz me guia mesmo quando não escuto. Teu amor me sustenta mesmo quando não sinto. Eu descanso na tua fidelidade. E descanse. Feche os olhos e respire. O silêncio não é o fim. É o prelúdio de algo eterno. Na parte 9, meditaremos sobre como encontrar contentamento e gratidão em todas as circunstâncias, mesmo nas difíceis. Uma chave poderosa para destravar o sobrenatural de Deus na alma e na vida. Feche os olhos mais uma vez. Inspire profundamente. Expire lentamente. Agora traga à mente 3 coisas pelas quais você pode ser grato neste momento. Talvez você pense:
mas minha vida está difícil, eu não tenho muito. E mesmo assim, há motivos para agradecer. Você tem fôlego. Você tem uma nova chance. Você tem Deus. E isso já é mais do que o mundo pode te oferecer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A gratidão é uma ponte espiritual. Ela nos leva da ansiedade para a paz. Do desespero para a confiança. Ela muda o foco, tira os olhos do que falta e coloca no que já temos. Não é negar a dor. É enxergar a bondade de Deus mesmo em meio à dor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Esse todavia é poderoso. É quando tudo parece escuro, mas a alma escolhe louvar. É quando o coração decide confiar. É quando a gratidão se torna resistência contra a tristeza. Você já reparou como a gratidão transforma o ambiente? Uma casa cheia de queixas se torna pesada. Mas uma casa onde se agradece pelas pequenas coisas, se enche de luz. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. A gratidão traz beleza. Traz leveza. Traz presença de Deus. Quando Jesus multiplicou os pães, ele deu graças. Antes do milagre. Com pouco nas mãos. Com uma multidão faminta diante dele. Tomou Jesus os pães, e, tendo dado graças, os distribuiu. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11. A gratidão antecede a multiplicação. É uma chave que abre portas invisíveis. Não espere o milagre para agradecer. Agradeça, e o milagre virá no tempo certo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Você consegue sentir o que essa palavra ensina? Ore, suplique, mas também agradeça. Agradeça mesmo enquanto chora. Agradeça mesmo sem entender. Porque Deus vê o seu coração. E Ele honra os gratos. Gratidão é adoração silenciosa. É dizer, Pai, eu confio em Ti, mesmo que não veja nada ainda. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Contentamento não é conformismo. É paz interior. É viver sabendo que o que temos hoje é suficiente para sermos completos agora, mesmo esperando por mais. É dormir em paz mesmo com orações ainda não respondidas. É olhar para a simplicidade e ver riqueza. É ver Deus nos detalhes. Na xícara de café. No sorriso de um filho. Na brisa da tarde. Na flor do caminho. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. Não se esqueça. Deus já te trouxe até aqui. Quantos livramentos? Quantos benqueos invisíveis? Quantas vezes Ele te sustentou em silêncio? Você pode dizer agora: Senhor, obrigado. Mesmo sem entender tudo, eu agradeço. Por hoje. Pela vida. Por ti. E ao fazer isso, uma nova paz vai nascer dentro de você. Você não será mais refém da murmuração. Será livre na gratidão. A gratidão não muda apenas o ambiente, ela muda você. Agora, respire fundo novamente. Sinta o corpo leve. A mente serena. E o coração em paz. Você está em harmonia com o céu. Na parte 10, vamos mergulhar na profundidade da presença de Deus, aprender a reconhecer, viver e descansar na presença dele todos os dias, em todo lugar, como um refúgio constante. Encontre sua posição confortável. Respire fundo e deixe o corpo relaxar. Imagine um lugar tranquilo, um jardim sereno, uma praia calma, uma floresta cheia de luz. Agora, leve seu pensamento para dentro de você, para o lugar mais íntimo do seu ser. Ali, no silêncio profundo, está a presença de Deus. Ele não está longe. Ele não é um conceito distante. Ele é o Deus que habita dentro do seu coração. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Viver na presença de Deus é uma escolha diária. É abrir as portas do coração para o Senhor. É buscar sua face mesmo nas tarefas simples. É lembrar que Ele vê seus pensamentos e seu amor por você é infinito. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade.
Salmo 114, versículo 18. Na presença dele, a ansiedade se dissipa, a tristeza se acalma, a inquietação se torna silêncio. Porque ali o coração encontra descanso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Salmo 37, versículo 5. Você pode levar a presença de Deus para dentro das suas horas mais difíceis. Quando a tempestade vier, sinta que Ele está com você dentro do barco. Ele é o seu escudo, seu refúgio seguro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Não importa o que aconteça fora. Dentro de você, há um lugar onde Deus habita. E esse lugar é inabalável. É a fonte da verdadeira paz. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Permita que o amor de Deus te envolva agora. Sinta-o envolvendo seu coração, sua mente, sua alma. Como um manto de paz que te protege. Você é amado. Você é cuidado. Você é guardado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A cada instante, Deus está com você. Mesmo quando você esquece. Mesmo quando duvida. Sua presença é constante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. Agora, entregue sua vida em suas mãos. Deixe a presença dele preencher cada vazio. Dizer em seu coração: Senhor, eu escolho viver em ti. Eu escolho descansar em tua presença. Que o teu amor me guie e me sustente. Respire profundamente. Sinta a paz descendo, como uma brisa suave. Você está envolto na graça de Deus. Pronto para enfrentar qualquer desafio, com a certeza de que Ele está com você. Na parte 11, concluiremos essa jornada com uma meditação sobre o chamado divino à transformação, como Deus age em nós para nos fazer luz no mundo, para vivermos em harmonia e paz, espalhando o seu amor. Sente-se confortavelmente. Respire fundo e permita que o silêncio envolva seu ser. Você caminhou por uma jornada profunda até aqui, aprendendo sobre perdão, silêncio, gratidão e a presença de Deus. Agora, chegou o momento da transformação. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Deus não apenas quer trazer paz para dentro de você. Ele quer transformar você em um canal de paz para o mundo. Você é chamado para ser luz. Para irradiar amor. Para ser testemunha viva da graça e da esperança. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. A transformação começa quando aceitamos que não podemos mudar o mundo com nossa própria força. É necessário abrir o coração para o Espírito Santo agir. Ele é o agente divino que nos molda. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Essa renovação acontece no dia a dia. Na escolha de amar quando é difícil. No perdão onde a mágoa insiste. Na gratidão em meio às lutas. No silêncio da espera. É um processo contínuo. É caminhar em humildade, sabendo que é Deus quem age em nós. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Você não está sozinho nessa transformação. Jesus caminha ao seu lado. Ele é o exemplo perfeito de amor, paciência e mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Deixe o amor de Cristo ser o fogo que purifica tudo o que precisa ser transformado em você. Permita que a paz que excede todo entendimento tome conta do seu coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Agora, imagine SUA luz interior crescendo. Brilhando mais forte. Iluminando os cantos escuros do mundo. A cada gesto de bondade, a cada palavra de amor, você leva um pouco dessa luz. Você é instrumento da paz de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Respire fundo.
Sinta essa paz profunda em seu peito. Deixe que ela se espalhe por todo o seu ser. E entregue-se ao chamado divino de ser luz, de ser paz, de ser amor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Que você seja abençoado para ser uma bênção. Que sua vida seja um testemunho vivo da graça e do poder transformador de Deus. Assim termina esta meditação profunda, mas o caminho da paz e da harmonia continua. Você é amado. Você é escolhido. Você é luz.